Hoje a gente vai mergulhar num sistema legal antigo, mas que lida com uma tensão que, nossa, é super atual. É aquele conflito, sabe, entre uma lei que é tida como divina, imutável, e o nosso desejo, bem humano, de decidir o que vai acontecer com os nossos bens depois que a gente parte. É um verdadeiro cabo de guerra. Então, para começar, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A pergunta que não quer calar, a questão que está no coração de todo esse debate é essa aí. Segundo essa lei, dá para simplesmente deserdar um filho? Chegar a dizer fulano não vai herdar nada? Será que pode? E a resposta é um sonoro não. Direto e reto, sem margem para interpretação. A lei diz o seguinte: a ordem da herança é um estatuto divino. Ponto. Não é algo que possa ser alterado pela vontade ou pelo desejo de uma pessoa. É uma regra fundamental e inflexível. Não tem mais. Certo. Para a gente entender como esse sistema funciona na prática, a gente precisa primeiro sentir o peso dessa rigidez. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa natureza imutável da lei da herança. O conceito-chave aqui é esse Nashalá, ou herança. Mas olha, não é só sobre passar um terreno ou uma casa para frente. A ideia é bem mais profunda. É vista como uma ordem de sucessão estabelecida por uma força divina, sabe? Com regras fixas que não dá para mexer. O texto original fala em estatuto de juízo, o que basicamente quer dizer que é permanente, não tem negociação, não tem jeitinho. E na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a lei é tão, mas tão estrita, que certas coisas que uma pessoa disser simplesmente não valem nada. Por exemplo, se um pai fala, meu filho mais velho não vai receber a porção dupla dele, ou o filho X está fora da herança, a lei simplesmente ignora essas palavras. É como se não tivessem sido ditas. Mesma coisa se ele tentar passar a herança para a filha quando tem um filho homem. Não adianta. A ordem divina passa por cima da vontade pessoal. Ok, isso leva a gente para um baita quebra-cabeça, né? Se a lei é esse bloco de concreto super inflexível, como é que alguém consegue ter algum controle sobre para onde vão os seus bens? E é aqui que o sistema revela uma solução jurídica genial. É a pergunta de $1 milhão, né? Se não dá para mexer na herança, então acabou? Não tem o que fazer? Existe alguma outra forma de direcionar os bens? A resposta, pessoal, está numa distinção jurídica que é a chave de tudo. E a solução é essa aqui. A diferença entre herança, a tal da Nashalá, que é divina e imutável, e doação, ou mataná. A doação, veja bem, é outra história. Ela é regida pela vontade de quem doa. Entenderam a sacada? Não dá para mudar quem herda, mas dá para doar os bens para quem a pessoa quiser. O segredo está todo na palavra que se usa. Olha o que a fonte diz. É muito claro. Se uma pessoa, já no leito de morte, distribui seus bens e usa a palavra doação, aí tudo muda. Ela pode dar uma parte maior para um filho, diminuir a do outro, até tirar a porção dupla do primogênito. A vontade dela passa a valer. Tudo porque ela enquadrou a transferência como uma doação e não como herança. É uma ferramenta jurídica poderosíssima. Beleza, agora que a gente entendeu a regra geral e a grande brecha da doação, vamos complicar um pouquinho. Vamos ver como essa lógica se aplica em alguns casos especiais, situações que vão além da família nuclear e da fé. É interessante ver que o sistema tem uma certa flexibilidade, um pragmatismo, sabe? Por exemplo, uma pessoa que se converte à fé ainda pode herdar do pai não judeu. E por quê? Os sábios pensaram numa razão bem humana, para que essa pessoa não se sentisse totalmente isolada e acabasse voltando a se rebelar. É quase um cuidado pastoral. E tem mais, olha que louco. Até mesmo alguém que abandona a fé, um apóstata, tecnicamente ainda herda. Só que aí o tribunal pode intervir e passar esses bens para os filhos judeus dessa pessoa para não dar força para quem abandonou o barco. Mas tem um porém ético nisso tudo. Mesmo existindo a saída da doação, o espírito da lei ainda era de manter os bens na família. Os sábios, como diz a citação, não viam com bons olhos quem usava essa ferramenta para tirar tudo dos herdeiros legítimos. Mesmo que os herdeiros não fossem, digamos, exemplares. A preferência moral era clara. A herança deve, idealmente, seguir a linhagem. Agora vamos mudar de assunto e ir para um problema super prático, um dilema que qualquer sistema de leis precisa encarar. O que acontece com os bens de alguém que some? Ninguém sabe se a pessoa está viva ou morta. E aí? E aqui a coisa fica fascinante. A lei tem padrões de prova diferentes dependendo do que está em jogo. Para permitir que a esposa do desaparecido se case de novo, o padrão de prova da morte é mais baixo, menos rigoroso. Um boato, o testemunho dela, já pode ser o suficiente. Agora, para liberar a herança para os herdeiros, aí a história é outra. O padrão de prova é muito mais alto. Precisa de algo mais concreto, tipo uma testemunha que viu a pessoa se afogando.
É um jeito de equilibrar a necessidade humana de seguir com a vida e a segurança financeira. E a lógica vai ainda mais fundo. A atitude do tribunal muda dependendo do porquê a pessoa sumiu. Se alguém foi capturado ou fugiu de um perigo, a lei assume que a pessoa não teve tempo de deixar tudo organizado. Então, o tribunal entra em cena para proteger os bens, nomeando um parente para administrar. Agora, se a pessoa foi embora por conta própria, voluntariamente, aí o tribunal lava as mãos. A lógica é que, nesse caso, ela mesma escolheu abandonar seus bens. Isso nos leva ao nosso último ponto, e talvez o mais importante de todos. Como é que a lei protege os bens de quem é mais vulnerável? Estou falando aqui principalmente dos menores de idade. O princípio básico de proteção aqui é super claro e, mais importante, preventivo. A regra é: a propriedade de um menor nunca é entregue a um parente para ele administrar. Por quê? Para cortar o mal pela raiz, para evitar um conflito de interesses gigantesco. Imagina só, anos depois, esse parente poderia muito bem chegar e dizer: "Ah, essa terra aqui sempre foi minha, eu herdei". Para evitar esse tipo de fraude, a lei já proíbe a situação logo de cara. E para a gente ver como todos esses princípios funcionam juntos, na prática, nada melhor que um estudo de caso. É uma situação bem complexa que a fonte nos traz, envolvendo uma senhora, suas 3 filhas e um neto menor de idade. Vamos ver como eles resolvem isso. Certo, vamos entender o cenário. A situação é a seguinte. Primeiro, a mãe e uma das filhas, que a gente vai chamar de filha A, são feitas prisioneiras. Segundo, uma outra filha, a filha B, morre e deixa um filho, que é menor de idade. Terceiro, a filha C está viva e presente. E o ponto-chave, ninguém sabe qual o destino da mãe e da filha A. Sumiram. O raciocínio dos sábios nessa confusão toda é um show de lógica. Eles pensam assim: ok, a gente não pode entregar os bens para a filha C, porque e se a avó já morreu? Se ela morreu, 1/3 da herança é do neto menor. Mas a gente também não pode dar nada para o menor, porque e se a avó ainda está viva? Se estiver, os bens são dela. Viu o impasse? Então qual a solução mais segura? O tribunal faz o seguinte: nomeia um tutor neutro, alguém de fora, para cuidar de tudo. Assim, os interesses de todo mundo ficam protegidos até as coisas se esclarecerem. Aí surge um fato novo. Chega a notícia de que a mãe, a avó da história, morreu. Agora o quebra-cabeça começa a se resolver. A filha C, que estava presente, recebe o terço dela. O neto menor recebe o terço que seria da sua mãe, que já tinha falecido. E o terço da filha A, que continua desaparecida. O tribunal nomeia um tutor para cuidar dessa parte. E aqui vem a jogada de mestre. Eles fazem isso para proteger o interesse futuro do menor. Porque se por acaso a tia dele, a filha A, também tiver morrido, parte da herança dela vai para ele. A proteção ao menor é a prioridade número 1, do começo ao fim. No fim das contas, esse sistema todo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como é que uma estrutura legal tão antiga, baseada em decretos divinos, consegue criar um equilíbrio que funciona entre a rigidez da lei e a necessidade tão humana de ter autonomia, de ter controle sobre a própria vida? É um equilíbrio delicado, um que as sociedades, cada uma do seu jeito, continuam buscando até hoje.